Saudação a todos que estão acompanhando essa série de vídeos sobre filosofia e ética. Estamos trabalhando aqui algumas temáticas, né, relacionadas à filosofia e ética, sobretudo no contexto do curso de administração pública, mas pretendemos também aqui fazer alguns esclarecimentos, né, gerais para todas as pessoas interessadas. Bom, na sequência do que nós estamos trabalhando, agora a gente vem trazer a temática, né, muito batida, mas pouco compreendida, sobre a relação, né, entre moral e ética. Ah, uma primeira aproximação da questão, ela é etimológica, né? Pensar que moral e ética têm uma origem comum, né? No grego, ethos e ethos, e em latim, mos mores. Em grego, ethos, escrito com epsilon, tem um sentido de caráter, de algo que é feito habitualmente por um indivíduo. Tem o sentido de modo de ser. Não é apenas algo isolado, né? Uma ação isolada, mas é algo habitual, é algo que faz parte do caráter. É um modo de ser, é um modo de se comportar no mundo. É o ethos, né? Com esse E aberto. E o ethos, que muda só aí no grego, né? Deixa de ser a vogal epsilon e passa a ser a vogal eta. Quando a gente traduz, o que muda é apenas o som, né? O som do E fechado, fica E, ethos. O ethos, né, etimologicamente, tem a ver com o habitat, é o local onde se vive, né? O local onde vive o animal, a toca, né, do animal, ou o local onde vive o indivíduo, onde vive a comunidade onde o indivíduo está, né? Então tem o sentido do local onde se vive e como essa comunidade vive, o comportamento habitual dessa comunidade. E aí, claro, entra aí os costumes, as regras, enfim, tudo. Na tradução que foi feito para o latim, né, a gente vê isso sobretudo nos textos do Cícero, ah, indistintamente a palavra ethos e a palavra ethos foram traduzidas como mos mores. Mos é moral e mores é o plural, morais. E aí se entende exatamente o conjunto de regras, de normas, de princípios da ação humana. A gente tem que ver também um pouquinho, né, para entender esse assunto, como é que a questão da ética ela aparece na história do pensamento. Na Idade Antiga, vamos pensar que primeiro a Idade Antiga e a Idade Média, porque o nosso enfoque é o presente, né, a modernidade. Na Idade Antiga, né, ser ético ou ser moral, né, lembrando aqui que na Idade Antiga, né, os dois termos, né, são intercambiáveis, né, e na Idade Média a tradução, como a Idade Média predomina o latim, a tradução vai ser sempre moral, né, é o que é escrito em grego ethos ou ethos, vai ser sempre traduzido como mos, como moral. Então, nesse sentido, a gente consegue fazer essa aproximação sem muitas distinções, né? Pelo menos no sentido etimológico. Então, na Idade Antiga, ser ético ou ser moral, né? Que, lembrando que aqui nós estamos intercambiando os termos, embora possam ser separados, e são separados, né? Normalmente. Ser ético ou ser moral é viver em harmonia com a natureza. A natureza aqui no sentido de physis. A totalidade de todos os processos que fazem crescer e aparecer as coisas, né? A substância primordial de tudo, né? Enfim, no sentido que nós já viemos falando dos antigos, né? Nós viemos falando, que eu digo em outro vídeo dessa série. Na Idade Média, em última instância, né? Se na Idade Antiga é viver em harmonia com a natureza, que é a física, é o fundamento de tudo. Na Idade Média, seguir a lei divina. É o fundamento de tudo aqui. Obviamente não é mais a física, a natureza é Deus, é quem criou essa natureza. Na Idade Antiga, se tem uma ideia de que o ser humano tem uma natureza política, né? O homem é um animal político, um animal gregário,
não se pode pensar o ser humano fora da cidade, portanto não pode pensar um ser ético, um ser moral fora da política. Na Idade Média, se entende que a política está corrompida, corrompida pelo pecado, pelo mal, né? E por isso é impossível ser bom no ambiente corrompido. Porém, permanece a ideia da natureza política, da natureza coletiva do ser humano, né? A Idade Antiga, a eudaimonia, né, ou felicidade, eudaimonia é o termo em grego para felicidade, né? Literalmente, eudaimonia seria o bom demônio. É engraçado, porque a ideia de demônio é diferente aqui que a gente vai ter no cristianismo, né? Então, a eudaimonia, a felicidade, ela se dá na polis exatamente por causa da natureza política do ser humano. Na Idade Média, como a natureza humana e a política, o mundo está corrompido pelo mal, pelo pecado, é preciso procurar essa eudaimonia, essa felicidade fora da política, mas aí se cria comunidades, né? Se entende que a comunidade ideal para se procurar essa felicidade é a igreja, né? E na Idade Média você tem a ideia dos mosteiros, que são lugares, né, de ascese fora do mundo, como se procurasse sair desse mundo corrompido e criasse espaços coletivos onde pudesse procurar a felicidade. E aqui é bom fazer a distinção, né, que, por exemplo, Santo Agostinho faz, entre o bem viver e a vida feliz. Né? O bem viver aqui, o bene vivere em latim, é um tipo de felicidade, é uma felicidade possível no mundo, mas ainda não é a felicidade plena, que ele chama de beate vivere. Né? O bene vivere ainda não é o beate vivere. Então se pode alcançar, né, fora, nessa sese fora do mundo, níveis de bem-estar espiritual que ele chama de bem viver, que a gente poderia chamar de felicidade possível. Porém, essa felicidade ela só é alcançada num nível escatológico, numa outra dimensão, depois dessa vida, que é o beate vivere. E aqui é para aqueles que se tornarem dignos dessa vida, né? Então, essa daimonia se dá parcialmente na igreja, em vista de uma finalidade fora do mundo, numa outra vida. E aqui, um último ponto que a gente quer chamar a atenção, há aqui uma coincidência, né, de percepção sobre a felicidade. A felicidade, na antiguidade, tem a base coletiva, é na cidade que se dá a felicidade, e na Idade Média, embora essa felicidade plena não seja possível nesse mundo, uma felicidade possível, né, ela se dá também no coletivo, só que não na política do Estado, mas na igreja, nos mosteiros, enfim, né? Na sese, fora do mundo, como diria Max Weber. Falando em Max Weber, nós trazemos ele aqui como referência, né, para pensar que a modernidade, tudo que vem acontecendo até nós hoje, e o que a gente vê, né, trago aqui uma passagem do Selvino Asma, escrevi o nome do professor aqui de forma errada, peço desculpas, mas aqui eu corrijo, professor Selvino Asma, que exatamente caracteriza, né, dentro desse contexto moderno, o tempo presente como um tempo em que predomina a racionalidade, né? E ele traz como referência o Max Weber, que é um sociólogo que faz uma reflexão interessante sobre a modernidade, trazendo como contribuição uma percepção do nascimento da modernidade não apenas pelas leis econômicas, né? As leis econômicas aqui não seriam independentes da cultura, mas elas nascem a partir de um contexto social e cultural que favorece o acúmulo de capital. Né? Então, aí a sociedade, o mundo capitalista que nós vivemos, que é o mundo moderno, o mundo do acúmulo de capital, o mundo onde o princípio da eficiência e eficácia são centrais, nasce exatamente não de uma ruptura com a idade antiga, né, como se faz, mas de uma transformação do que era a Idade Média. Né? Na Idade Média, Deus e a felicidade estaria fora do mundo, e a vocação do ser humano, a vocação seria algo para alguns escolhidos, né? Que levariam a sua vida exatamente como para serem luz para os outros, na igreja, enfim. E aqui a modernidade, esse Deus fora do mundo, é como se estivesse no mundo e todos nós teríamos uma vocação
nesse mundo que exerceríamos não na igreja ou de forma religiosa, mas na própria profissão que exercemos, né? E aí, nesse sentido, Deus estaria no mundo porque a salvação seria exatamente exercer minha profissão, produzir mais e mais, né? E nesse sentido, esse é o ethos, né? A gente poderia dizer, o ethos do capitalismo. Esse é a atitude, a forma de vida, né? A moral em ação, ethos é isso, né? Essa moral em ação de uma comunidade, né? Que caracteriza uma comunidade onde as pessoas estão inseridas, que daria vazão exatamente às leis econômicas, e nesse sentido, ele de alguma forma vai numa direção bem diferente, por exemplo, da leitura do Karl Marx. Vou aqui ler essa passagem que eu acho bem interessante do professor Selvino Asma, né, sobre essa questão. Né? Para Weber, a modernidade consiste em uma combinação de fatores religiosos, ética protestante, e de um espírito do capitalismo. Na obra Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, Weber sustenta que as leis da economia não têm valor autônomo, independente dos outros aspectos da vida social, política, religião, arte, etc. E tal atitude é denominada por Weber como ética. Não uma determinada filosofia moral, mas um ethos, conjunto de atos de um povo ou de uma sociedade, ou seja, uma ética vivida, uma mentalidade, crenças e atitudes praticadas, difundidas nos indivíduos e entre os indivíduos e grupos sociais. Então, o que caracteriza a modernidade é um processo, né, dentro dessa análise aqui que nós adotamos do Weber, é um processo de racionalização da vida, da produção e da ação. E aí a racionalização da ação, na racionalização da ação, nós temos aqui a caracterização da ética. Né? Weber usa uma figura, né, para falar da modernidade, que é a gaiola de aço. A modernidade ela está com que presa numa gaiola de aço, que ela não pode sair, que é exatamente essa racionalização. Esse mundo desmistificado, né? Esse mundo em que todos nós temos que ter profissão, uma profissão, uma especialização. Porque exatamente a racionalização aqui, a gente pode ver em dois sentidos, né? Racionalização nesse sentido de desmistificação do mundo, a modernidade se caracteriza por explicação dos fenômenos naturais, sociais, não mágicos, mas a partir daquilo que a gente chama de ciência, daquilo que pode ser evidenciado pela experimentação. Então, a razão tem sentido de não mágico, de não jogar para o fatalismo, para o sobrenatural, mas tentar explicar as coisas por elas mesmas, né? E tem um sentido de racionalização, no sentido de adaptação de meios afins, né? Então, alcançar o fim com o mínimo de gastos possíveis, né? Usar os melhores meios para atingir os fins, para alcançar maior eficácia, para ter uma maior eficiência, tem um sentido também de eficiência, né? De adequar os meios para os fins, de usar tudo que estiver disponível como meios para usar menos e fazer mais. Né? Então tem essa ideia de adequação, meios e fins. E tudo isso e a razão nesses dois sentidos de desmistificação do mundo, né? E de adequação de meios afins, entra também no aspecto humano da profissionalização. Né? Porque para conseguir fazer mais com menos, as pessoas têm que se especializar. Então todos temos que ter uma profissão. E aí, nesse sentido, a gente entende isso que o Weber fala, de que a modernidade ela não é uma ruptura com a Idade Média, no sentido que geralmente se fala. Né? A Idade Média é o mundo onde Deus prevalece, teocêntrica, e a Idade Moderna é antropocêntrica. Né? Claro que o antropocentrismo ele vai se fortalecer na modernidade, no sentido de pensar o ser humano na sua autonomia. Mas a ideia de Deus, do cristianismo, dos valores, eles permanecem. E eles permanecem no ponto de vista da ética, né, naquilo que o Weber chama de ética da convicção. Para ele, na modernidade, permanecem duas
duas atitudes, né, duas formas de justificação ética, né, de entendimento ético, de compreensão do comportamento humano, né, de justificação das ações humanas. Uma ainda muito ligada ao cristianismo, mesmo que ela não seja religiosa, né, que é a ética da convicção. Eu ajo, a convicção aqui, existem determinados princípios, eu ajo segundo esses princípios e me desinteresso pelos resultados deles. Como esses princípios são bons, eu devo segui-los, né? Independente se isso vai me trazer felicidade, promoção, enfim, a ética da convicção. Está muito ligada ainda ao cristianismo, embora não se precise ser cristão para seguir a ética da convicção, né? Um exemplo claro é a ética do Kant, que é uma ética sem, no primeiro momento, né, sem uma alusão a nenhum princípio religioso, mas que fala numa ação baseada apenas numa lei da razão, né, independente se isso vai trazer felicidade, infelicidade, enfim. O importante é que eu seja digno de ser feliz. Se eu vou ser feliz ou não, isso não importa. No caso daqueles que têm a ética da convicção e são cristãos, sejam protestantes ou católicos ou de qualquer ou muçulmanos, né, ou de qualquer outra denominação, ser digno de ser feliz está atrelado a uma promessa que a pessoa acredita de uma felicidade que pode se realizar aqui ou no outro mundo, né? Não necessariamente. No caso do Kant aqui, seria uma ética para esse mundo, enfim. Tem outras éticas também que vão nessa mesma direção. E uma ética da responsabilidade é exatamente onde a ênfase na autonomia do ser humano. Então, eu não penso a partir de princípios, mas eu penso a partir dos objetivos a serem alcançados e das consequências das minhas ações de acordo com que elas podem realizar essa ação, né? Então, é uma ética consequencialista e que se identifica um pouco com o utilitarismo e que, de alguma forma, está muito ligado com a percepção do que é política na modernidade, né? Não adianta ter bons princípios, ser uma pessoa que vive a sua moral de uma forma muito convicta e que na administração da cidade, das coisas públicas, a pessoa é inepta. Ela não consegue realizar isso, né? As próprias pessoas que podem admirar essa pessoa moralmente boa pelas suas convicções dirão que ela é um incompetente. Então, na modernidade, dada essa mentalidade mais racional, a ética da responsabilidade, de alguma forma, ela aparece como alguma coisa mais ligada com esse espírito da eficiência, né? Na prática, a gente percebe que essa caracterização da modernidade, da ética na modernidade, ela é uma caracterização ideal, né? Uma ética da responsabilidade sem convicção, sem princípios, ela pode levar a formas ditatoriais. Então, uma pessoa pode matar adversários por entender, por exemplo, que eles estão impedindo que a pessoa realize o bem para a sociedade. Geralmente, os sistemas totalitários matavam pessoas que eles entendiam que estavam impedindo que fosse feito o bem para a totalidade das pessoas, né? Então, aí uma ética de responsabilidade sem convicção. Pelo contrário, também a convicção pode fazer muito mal, né? Se você parar para pensar, os fundamentalismos cristãos, islâmicos, né, que chegam a usar da política para colocar em prática determinados princípios, né, convicções religiosas, muitas vezes levam a guerras, né, levam a as pessoas que defendem sempre o amor, às vezes levam a guerra, levam a querer usar o Estado para regular questões morais, como aborto, etc. Então, assim, em síntese, ética e moral, né, eles geralmente são traduzidos de forma diferente. Nós vimos que a moral ela está ligada ali à tradução do ethos e ethos, né, que era em grego, e se traduz como regras, costumes, né, daquilo que é o bem e o mal que deve ser feito, que é aceito, bem aceito pela comunidade, que pode receber uma sanção dessa comunidade se ela não for feita. E a ética seria aqui a reflexão sobre essa que viria depois, tentando justificar as ações de uma forma universal, né? Ou seja, de uma forma que racionalmente fosse aceito pelas pessoas, independente das suas crenças. Seria uma diferença. A moral
estaria no âmbito, né, nessa distinção que a gente está fazendo, não é a única, ela estaria no âmbito do fato social, de como as coisas acontecem, as regras como elas são vividas, né, criadas socialmente, e a ética seria uma reflexão sobre esses princípios, essas regras, procurando a justificação do que é o bom, do que é o mal, do que é honesto, do que é o justo, né? E nessa nossa aula, nós seguimos um pouco essa orientação histórica, que tentou mostrar um pouquinho como é que a ética e a moral elas se apresentaram na antiguidade, na Idade Média, para enfatizar exatamente a diferença da modernidade, que tem como parâmetro a razão. E aí a gente finalizou agora falando exatamente desses dois modelos de ética, que surgem exatamente dessa racionalização da modernidade, que é a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Esperamos ter esclarecido um pouco esse assunto. Existem vários outros aspectos que poderiam ser colocados, mas acho que para uma videoaula, acho que nós já falamos o bastante. Grande abraço a todos e bons estudos.